Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Salve, salve galera, beleza? Está começando mais um episódio do Papo de UX. E nesse episódio de hoje eu trouxe um convidado super especial para a gente falar sobre pesquisa. Pesquisa é coisa séria. Fala aí, Gabi. E aí, cara, tudo bem? Pô, Beleza. prazerzaço ter sido convidado aí para participar do podcast. Sempre bom poder trazer um pouco de informação para tanto para quem está começando, né, quanto para quem precisa de uma luz aí para fazer pesquisa, né? Obrigado aí pelo convite. É isso aí. O Gabi, ele tem um Instagram chamado Gabi Insights e ele trabalha na Globo.com como UX Research. Ele é pós-graduado em design, né? Pode falar um pouquinho mais aí para a gente como que foi para você na sua carreira aí, como você começou, por que você entrou nessa área? Uhum. Então, eu sou formado em design de produto, né? Eu fiz uma formação aí muito focada em produto físico mesmo. Até o meu primeiro estágio foi relacionado a isso. Não sei se você conhece a Zerezes, né? É uma empresa de óculos aqui do Rio de Janeiro. Eles fazem óculos de madeira, de acetato. Uma empresa muito legal. Então, eu comecei a minha jornada aí profissional lá, né? E depois eu comecei a conhecer a área de UX aos poucos, percebi que era uma coisa muito interessante, assim, né, de tu pensar na experiência das pessoas usando os serviços, né, usando produtos, e isso me fez buscar uma oportunidade nessa área, e foi quando eu vi que tinha aberto um estágio lá na Globo.com, que era sobre o UX, né? Então, me candidatei nesse estágio aí. Na época eu nem sabia ainda que tinha uma área de pesquisa, né? Não sabia muito bem o que era pesquisa. Então eu fui para a vaga de estágio para me candidatar para a área de UX mesmo. E aí lá eu descobri que tinha essa área de pesquisa. Era uma coisa que eu já tinha feito uma vez na faculdade, já tinha feito um curso por fora, pequeno, né? Que me deu uma base inicial de pesquisa, mas eu sabia que era uma coisa que eu gostava. E quando eu descobri que tinha uma vaga específica para isso, né, pô, isso me atraiu muito, assim, então foi muito bom. Tô fazendo 3 anos lá na Globo, vai fazer 3 anos agora, né, acho que em 2 meses daqui. E além disso, eu tô fazendo uma pós-graduação agora em design de serviço, porque além de fazer pesquisa, eu gosto muito de ter uma visão estratégica assim sobre os produtos e pensar numa questão mais macro, né, de integrar equipes, pensar na experiência como um todo, né, pensar na jornada da experiência do usuário de ponta a ponta. Então eu percebi que o design de serviço era uma área que ia conseguir me trazer conhecimento sobre isso para eu conseguir planejar melhor, né, iniciativas que eu for fazer ao longo do tempo. Só para contextualizar um pouquinho, eu estou numa equipe de pesquisa na Globo.com que é especializada em pesquisa qualitativa. Então, a nossa equipe ela atende diversas demandas diferentes. A gente atende o G1, por exemplo, atende o Globo Esporte, atende o G-Show, atende o Globoplay, o Cartola. Então, são vários produtos que estão precisando fazer pesquisa, né? Tem designers em cada uma dessas equipes. E aí, quando os designers precisam fazer uma pesquisa, né, precisam entender as pessoas ou precisam testar alguma funcionalidade, alguma coisa assim, eles procuram a nossa equipe para a gente planejar junto essa pesquisa. Quando é uma coisa muito complexa, a nossa equipe mesmo que realiza, né, que faz a moderação, planeja roteiro, faz a análise dos resultados. Se for uma coisa mais simples, aí a gente dá um auxílio para os designers e eles mesmos que tocam a pesquisa, eles que fazem o roteiro, enfim. E aí a gente vai auxiliando nessa construção aí do planejamento. Bacana. Então vocês estão focados mais na questão de fazer pesquisa qualitativa. Isso. Nesse momento, sim. As demandas quantitativas, né, principalmente de questionário, de outros tipos assim, os próprios designers que tocam lá dentro do produto. É uma coisa que a gente está começando a abraçar agora. Então, a nossa equipe planeja aumentar essas atividades que a gente faz para também fazer essas iniciativas quant. Por enquanto, é mais focado na quali mesmo. Legal. E só para a galera que está ouvindo,
quais são os tipos de pesquisas que existem, né? A gente já comentou aqui de duas, né? Quantitativa e qualitativa. Quais existem mais outros tipos de pesquisa? Como que funciona? Saber qual hora que eu uso uma ou outra? Como que é? Então, por exemplo, se a gente for pensar no marketing, né, a gente tem a pesquisa de marketing, a pesquisa de mercado. Se for pensar num projeto um projeto científico, né, a gente tem a pesquisa científica. Esses tipos de pesquisa, acho que variam de acordo com o objetivo dela, né? Agora, se a gente for pensar nos métodos de pesquisa, né, que é a forma como a pesquisa vai acontecer, a forma como os dados vão ser coletados, eu entendo que a pesquisa com pessoas, né, com seres humanos, ela tem dois métodos diferentes de coletar dados, que é a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Então, no marketing, se usa esses dois métodos. Na área de UX, a gente usa esses dois métodos também. É basicamente isso. Entendi. E qual que é a diferença desses dois métodos que são mais utilizados, da qualitativa e a quantitativa? Eu gosto de diferenciar os dois pegando o próprio nome deles, né? Quando a gente vê pesquisa quantitativa, o nome quant vem de quantidade, né? Enquanto que a pesquisa qualitativa, eu falo sobre qualidade, não que a outra não tenha qualidade, mas quando a gente fala de qualidade, a gente está falando de profundidade, tá? Então, a pesquisa quantitativa, o objetivo dela é medir coisas, né? Ela se propõe a medir. Então, pode ser medir opinião, pode ser medir frequência, o tempo. E, para isso, a pesquisa quantitativa ela considera uma população. Quando eu falo de população, eu não estou falando, por exemplo, população do Brasil. Eu estou falando de um universo de pessoas que tem o foco na pesquisa, né? Vou dar um exemplo bem básico aqui. Se a gente está falando sobre o mercado de biscoito, né? A minha população vai ser as pessoas que comem biscoito, só para ter uma noção assim mais ou menos. Legal. Então a gente considera uma população e uma grande amostra que vai participar dessa pesquisa, né? Vai responder, ou seja o questionário, seja qual for a ferramenta, e essa amostra ela vai representar estatisticamente toda essa população aí que a gente quer analisar. Diferente da pesquisa qualitativa, que ela busca fazer um recorte, né? É um pedacinho dessa população toda e não é um pedacinho homogêneo. É um pedacinho para aprofundar em algum comportamento, algum perfil específico, né, dessa população toda. Então, a pesquisa qualitativa, ela faz um recorte nessa população, né? E é um recorte que não é homogêneo. A gente quer entender profundamente sobre um perfil específico, né, sobre um comportamento específico. Então, esse recorte ele não representa estatisticamente a população como um todo. A ideia dela é que a gente aprofunde uma investigação, né, de um problema ou de um comportamento dessas pessoas. Então, diferenciando as duas, a pesquisa quantitativa, eu vou gastar 5 minutos com 500 pessoas, por exemplo, enquanto que na pesquisa qualitativa eu vou levar 1 hora com cada pessoa e vão ser, sei lá, 20 pessoas, 15, aí dependendo dos métodos que a gente vai usar, dependendo do objetivo da pesquisa, né? Entendi. E no caso que nem, por exemplo, você deu do biscoito aí, vamos trazer mais para a questão do Globo Esporte, igual lá do site da Globo, né? O que vocês de fato pesquisam assim com os usuários? O que vocês tentam encontrar, por exemplo, os gostos deles, o que eles gostam? Vocês buscam muito assim, um time em específico ou num todo mundo que gosta de esportes e qualquer tipo de esporte? Como vocês separam essas pesquisas assim para fazer? Legal. Se a gente for pensar no Globo Esporte, por exemplo, a gente está falando aí de consumo de esporte, consumo de futebol, né? Então, a gente tem que entender como é que as pessoas elas fazem esse consumo durante a rotina delas. O futebol, por exemplo, ele é muito marcado de acordo com a semana, né? Então, toda quarta e sábado, quarta e domingo, você tem jogo de futebol. Nos períodos anteriores aos jogos, você tem notícias, né, sobre que time que vai jogar, qual o time que vai ser escalado. Depois do jogo, você tem notícias sobre o que aconteceu durante esse jogo, né? Você tem resumos, você tem melhores lances.
Então, é um universo todo aí que a gente precisa entender o que as pessoas querem ver em cada um desses momentos, né? No momento antes de assistir o jogo, no momento durante, no momento depois. Aonde que elas procuram essas informações, que tipos de informações, né, que elas querem ver. Então, é muito voltado tanto para o comportamento, né, disso que eu estou falando. Agora, quando a gente está realizando projetos, está testando novas funcionalidades, né, está pensando como é que a gente pode aperfeiçoar o Globo Esporte para o usuário, né? Então, a gente vai criar alguma coisa e vai precisar testar se isso realmente funciona na vida delas, né? Então, a gente vai chamar essas pessoas tanto para conversar com a gente, né, para entender se o contexto de vida delas, o contexto de consumo de esporte delas está fazendo sentido com o que a gente espera, né, com o que a gente já estudou. E aí a gente depois vai testar essa funcionalidade, enfim, é isso que a gente está pensando em implementar, e pegar feedback dela, né, entender se está fazendo sentido com o que ela gostaria, ou se não, se deve ser de alguma outra forma. Então, gira em torno desses dois aspectos aí, de comportamento, né, e de teste de novos produtos, novos serviços. Entendi. Então quer dizer que, por exemplo, cada notícia, cada elemento, cada página nova que vocês criam lá é tudo baseado com pesquisa, não é nada feito assim, agora eu acho interessante fazer isso e coloca, né? Porque muitas das vezes as pessoas pensam que faz a pesquisa, mas deixa de lado. Não, você faz a pesquisa, aí você analisa a pesquisa com base nas respostas, aí você toma uma decisão do que realmente vai fazer, né? Com certeza. Toda tomada de decisão tem que ser baseada em pesquisa, né? Porque se você levar em conta o seu achismo, né, o que você acredita que seja melhor, essa tomada de decisão não está sendo confiável, né? A gente nunca pode achar que a gente entende as pessoas sem de fato conversar com elas e entender qual é a necessidade delas, né? Eu, por exemplo, eu sou pesquisador, eu estou em contato direto com as pessoas, mas eu não posso tomar uma decisão de falar que os usuários eles vão gostar disso se eu não mostrar para eles e não entender se eles realmente gostam. Não posso fazer isso. E, por exemplo, em questão de saber quando aplicar, no caso, por exemplo, igual você comentou a respeito, vamos pegar agora o cenário do biscoito, que às vezes fica mais fácil para as pessoas entenderem do que às vezes a página lá do Globo Esporte também. O biscoito, quando eu sei que para o biscoito, acho que aí no Rio, como que é aquele biscoito famoso que tem aí no Rio de Janeiro, que o pessoal gosta? É o Biscoito Globo. Biscoito Globo, né? A galera É. gosta pra caramba desse biscoito, né? Eles até brincam, fazem foto, fazem zoeira com a questão da Globo.com, né? Vende muito na praia o biscoito. Aí, ó. Usando o Biscoito Globo como exemplo, como que a gente pode saber quando aplicar a pesquisa quantitativa e a qualitativa, assim, para eu poder descobrir, por exemplo, assim, eu quero vender mais biscoito lá na praia, em janeiro, quando que eu sei que tipo de pesquisa eu vou utilizar para vender mais biscoito lá em janeiro na praia, que tá solzão, verão e tal? Tá, legal, interessante a gente usar esse exemplo aí como base. O primeiro de tudo é que a pesquisa quantitativa, ela é para medir, né? A quali é para entender o comportamento. A quali a gente vai pegar aquele recorte que eu falei. Agora, se a gente não entende quem são essas pessoas, né? Quem são esses consumidores, a gente não vai conseguir fazer esse recorte da pesquisa qualitativa. Então, antes de tudo, eu preciso saber um pouco do perfil dessas pessoas, né? Qual é a idade delas, por exemplo? Qual é a classe socioeconômica? Aonde que elas frequentam, né? Então, esse tipo de dado é muito importante a gente ter para conseguir planejar com quem que a gente vai conversar para se aprofundar no problema ou nessa investigação, né? Então, se você não tem esses dados antes, de repente pode ser importante você começar com uma pesquisa quantitativa, que aí, de repente, você vai entender quem são as pessoas que já comem o biscoito, né? E aonde que elas comem, e se elas não comem, o porquê que elas não comem, né? Qual é o perfil dessas pessoas que não estão comendo, o que elas esperam de diferente. E aí, entendendo, de fato, esses dois grupos, né? De repente, as pessoas que comem, as pessoas que não comem, a gente vai poder se aprofundar nos dois, fazendo uma pesquisa qualitativa, né? Então, a gente vai chamar algumas dessas pessoas para entender tudo sobre o que elas acham sobre o biscoito, né? Se elas gostam ou não,
As pessoas que não comem, por exemplo, por que elas não estão comendo, né? O que elas acham que faltam para o biscoito? Elas estão querendo novas soluções, então é o momento de se aprofundar realmente nesse problema. E às vezes até descobre que às vezes ninguém está querendo nem comer biscoito, quer comer outra coisa sem ser biscoito na praia, quer só tomar sorvete, por exemplo, né? E aí com essa pesquisa você consegue descobrir isso e consegue falar, poxa, por que a gente está fazendo biscoito? Vamos fazer sorvete, a galera quer sorvete, a galera não quer mais biscoito agora a galera mudou. Porque tem esse lance também do comportamento, né? Que o ser humano a gente vai mudando o tempo todo. E muitas das vezes a pessoa não sabe que aquele público dela mudou e ela continua fazendo as mesmas coisas, né? A empresa continua produzindo o mesmo produto do mesmo jeito, sem fazer uma pesquisa para identificar que aquele público dela mudou. Levando isso em consideração, de quanto em quanto tempo que você acha recomendável, né, tá fazendo uma pesquisa, né? Uma empresa está buscando profissionais para estar fazendo pesquisa para ela, para descobrir se o produto dela está sendo viável ainda para o público que ela está produzindo aquele serviço, ou no caso o produto, né? Nem do exemplo do Globo, né? De quanto em quanto tempo seria legal esse biscoito estar fazendo essa pesquisa de campo, né? Com os clientes dela, os consumidores dela, para descobrir isso? Antes de eu responder a tua pergunta, deixa eu complementar com o que você falou antes, que eu achei interessante, né? Realmente a pesquisa ela pode mostrar que de repente as pessoas elas não estão querendo biscoito, estão querendo sorvete, né, lá na praia, por exemplo. Então entender esse contexto também, né, de quando que as pessoas querem tal coisa é muito importante, e vai ser a pesquisa qualitativa que vai mostrar isso para a gente, né? De repente essas pessoas que a gente vai conversar que elas não comem biscoito, talvez o problema não seja que elas não gostem do seu produto, né, do seu biscoito. Talvez elas só não estão conseguindo encontrar ele no contexto certo, né? De repente elas vão para um parque, querem comer o teu biscoito e você não está oferecendo ele lá. Está oferecendo na praia quando é o lugar onde ela quer tomar um sorvete, tá? É muito interessante saber disso. Legal. E aí, isso você só descobre fazendo pesquisa, né? Não tem outra forma de você descobrir isso, né? Você não tem uma bola de cristal que vai te responder, olha, não vende mais biscoito Globo na praia, vende no parque. Não, você tem que ir lá pesquisar, tem todo um trabalho envolvido, né? Com certeza, com certeza. E aí a outra pergunta que você fez foi sobre a frequência das pesquisas, né? Exato. De quanto em quanto tempo que você recomenda estar fazendo pesquisa? Claro, a gente está usando aqui o exemplo do biscoito, né? Mas isso pode ser aplicado em qualquer área, né? Tanto para a parte de um produto digital, como um site ou um aplicativo para celular. Qualquer coisa pode ser aplicado pesquisa, né? Hoje a gente fala muito sobre a questão do mundo tecnológico, mas até a padaria do Zé, o açougue ali da esquina pode estar usando isso, né? Porque isso é global, né? Sim. Em relação à frequência de pesquisa, talvez seja um pouco mais complicado de eu dar uma resposta pronta, porque vai variar muito de acordo com a própria empresa ou com o serviço e também com os projetos que estão surgindo. Se a gente for pensar em ferramentas que consigam criar um perfil de usuário, né, talvez uma persona, alguma coisa assim, ferramentas que você se baseia para construir os seus projetos, é interessante você estar atualizando elas de 1 em 1 ano. É um tempo ideal assim para você reparar se teve alterações, né, nesses consumidores, enfim. Mas a gente pode ter outros tipos de projetos também que são lançamentos de novas funcionalidades, né? E aí, nesse caso, não tem um tempo muito específico. Quando você começar a desenvolver alguma coisa, o ideal é que você teste o mais cedo possível para ver se isso está indo no caminho certo, né? Se está seguindo a direção certa nessa construção aí. Então, por exemplo, você começou a construir uma funcionalidade, né? Construir um protótipo. Ao invés de desenvolver, você testa primeiro, né? Não faz código ainda, testa isso. Se está indo no caminho certo, aí beleza, você começa a desenvolver isso, depois você testa de novo, para ver se realmente está funcionando. Então, falar sobre tempo aí talvez seja um pouco complexo. Entendi. Então, não existe um tempo adequado de tempos em tempos, tem que ser feita a pesquisa de qualquer forma, né? Mas não existe, vou fazer de 1 ano em ano, vou fazer cada 6 meses.
tudo vai de você ir sentindo, né? Tipo, eu tô sentindo que o meu produto tá aderindo, mais pessoas estão usando o meu produto, ou tô usando o meu serviço, quer dizer, tô indo por um caminho legal. A hora que você vê que às vezes está caindo, ou nem esperar cair, já ir lá e fazer uma pesquisa para ver o que está acontecendo, para ver se pode melhorar de fato ou não, né? E até mesmo você falou assim, não precisa fazer o projeto completo para depois ir pesquisar. Muito pelo contrário, faz uma etapa do projeto, já pesquisa um pouco para ver se faz sentido para quem vai usar. Faz mais um pouco, faz mais pesquisa para ver se está continuando fazendo sentido ou não, ou se as pessoas mudou também o comportamento, igual a gente já falou um pouquinho, né? E quer dizer, como eu falei também, e isso pode ser aplicado a tudo, né? A pessoa, vamos continuar usando o exemplo do biscoito, ele quer lançar um outro tipo de biscoito, um biscoito recheado agora, né? Com uma camadinha ali de chocolate, sei lá. Aí eles, em vez de ele pegar e já fazer um monte de embalagem, sair distribuindo, tentar vender, ele faz e vai fazer um teste, né? Muitas vezes a gente vai nos lugares que eles dão um petisco de algum produto, né, em mercado geralmente fazem, né? Experimenta esse produto novo, tal. Isso daí é um tipo de pesquisa que eles estão fazendo também, né, para ver se os consumidores vão gostar daquele produto. Aí não precisa fazer em larga escala um monte de produto, pôr no mercado e tomar um grande prejuízo, né? E que dica que você dá para quem está na área ou até mesmo quer começar a fazer uma pesquisa? Por onde ela deve começar? Ou como deve ser o planejamento dela para estar fazendo essa pesquisa? Beleza. Começando do início, assim, o primeiro de tudo, para começar uma pesquisa, né, é você saber por que você está fazendo ela, né? Qual é o teu objetivo de fazer essa pesquisa. Você tem que ter um objetivo muito claro do que você quer descobrir, né, um problema que você quer investigar e dúvidas que você precisa responder, né? Alguma coisa que você ainda não sabe sobre o seu consumidor, né? Até perguntas mesmo que você se faz e que você não tem resposta. Então, é importante você ter isso para começar uma pesquisa. E dentro disso aí, uma coisa que acontece bastante no meu dia a dia até, às vezes o designer ele tem as dúvidas claras sobre o projeto dele, mas ele não compreende se a pesquisa vai conseguir responder a essas perguntas que ele tem. Então, se você está nessa situação, né, se você já passou por isso, a dica que eu tenho para dar é o método de pesquisa, ele é uma ferramenta, né? E cada ferramenta tem o seu propósito. Então, assim, o primeiro passo é você saber para que cada ferramenta serve, né? O que cada ferramenta vai conseguir responder. Você precisa ter um pouco desse repertório. Claro que você não vai ser um especialista, né, em cada um dos métodos, mas primeiro, pelo menos você entender um pouquinho sobre o que cada um pode te responder, para você conseguir escolher qual método de pesquisa que você vai usar. Principalmente se você não tiver uma equipe especializada nisso para te dar um auxílio, né, durante o dia a dia. Tem até uma frase que o pessoal tem usado muito, tenho visto por aí nesses dias, e que eu acho que faz todo sentido com esse caso para quem só sabe usar martelo, todo problema é prego, né? Então, se você só tem uma ferramenta, você só vai conseguir enxergar a oportunidade de usar essa ferramenta, né? Você precisa ter um repertório, então, de ferramentas para entender quando que você vai usar cada uma. Certo, então essas são as dicas que você deixa aí para a galera, né, que tá começando agora a fazer pesquisa, ou que às vezes já faz pesquisa, mas fica meio perdido, né, por onde começar, o que eu vou fazer. Então, a primeira coisa é ter um objetivo, né, por que eu vou fazer essa pesquisa? O que eu quero encontrar ao fazer essa pesquisa, né, o que faz sentido para mim nessa pesquisa, né? E aí você vai começar a desenvolver alguns questionários para poder fazer a pesquisa, né? Existem alguns questionários padrão que é para os usuários já ir respondendo, ou tem que se tirar da cabeça do zero? Existe alguma ferramenta que pode estar auxiliando para desenvolver essas perguntas, para poder fazer essas pesquisas? Normalmente a gente costuma usar um documentozinho, né, um formulário, que ele tem algumas perguntas, né? Qual o problema que você quer resolver? Normalmente um problema de negócio, né? Ou alguma oportunidade de um novo negócio, né? Se a gente estiver falando de um serviço que talvez ainda não exista, né? Quais são as hipóteses que você tem sobre esse problema? Quais são as dúvidas que você tem e de que forma você espera que a pesquisa ela vai te ajudar? E qual é o público-alvo que você espera, né? Que você espera não. Qual é o público-alvo que você entende que esse problema aí está relacionado?
E uma coisa importante que eu acho de comentar é que os métodos quantitativos e qualitativos, eles são complementares, eles não se substituem, né? Nada te impede de fazer os dois. Inclusive, é uma forma de você adquirir mais confiança nos teus resultados, né? Que é uma coisa que a gente chama de triangulação. Então, é você olhar um ponto específico sobre dois pontos de vista diferentes para entender se tem alguma mudança, né, nesse ponto, ou se esses dois pontos que você está observando eles só reforçam isso, né? Então, fazer essa triangulação é muito importante para você aumentar a confiabilidade dos resultados da tua pesquisa. Mas você tem que saber em que momentos que você vai usar cada uma delas. A pesquisa qualitativa, por exemplo, você precisa definir muito bem, né, aquele recorte que a gente falou que você vai fazer, definir a amostra, e para fazer isso você vai precisar de informações. Em contrapartida, se você já tem resultados quantitativos, mas você não consegue explicar o porquê desses comportamentos que você está vendo, né, o porquê desses dados que você está coletando, aí você precisa fazer uma pesquisa quali. Então, o, o que eu acho é que o maior ganho de conhecimento que a gente tem é quando a gente faz essa triangulação em sequência. Vamos supor a criação de um serviço do zero, por exemplo. Você faz uma pesquisa quant para coletar dados demográficos e de consumo dos consumidores em relação a esse assunto específico. Depois, você pode fazer uma pesquisa qualitativa para se aprofundar nesse problema, né, para entender qual é a necessidade das pessoas. E aí, beleza, você entendeu a necessidade, mas esses resultados da qualitativa eles não são representativos da população toda, como a gente falou. Aí, você vai fazer de novo uma pesquisa quantitativa. Para quê? Para metrificar se esse comportamento que a gente viu desse recortezinho, ele realmente corresponde ao todo ou se é só um grupo bem pequeno. Então, beleza, você descobriu que é representativo, aí você cria soluções em cima disso, né? De repente você cria um produto novo, um serviço para esses consumidores, e aí você vai fazer mais uma pesquisa quali. Para quê? Para testar essa solução que você está criando e para ir refinando ela. Então, testou, depois você implementa ela, e aí você pode fazer uma outra pesquisa quantitativa para medir a opinião, medir a aceitação das pessoas que têm usado o serviço, medir o consumo, talvez a taxa de conversão das pessoas que acessam o teu serviço e assinam ou deixam de assinar. Então, essa sequência aí de pesquisas vai agregando muito valor ao longo do tempo. Entendi. E como que, no caso, por exemplo, agora a gente está meio que de quarentena, né? Já fazem uns 2 meses. Como que a gente consegue aplicar essa pesquisa no caso qualitativa, né? Porque quantitativa a gente pode pegar lá o Google Forms da vida, disparar para um monte de usuário, por exemplo, se a gente quiser identificar algum ponto de um produto digital, por exemplo, é até mais fácil, né? E a quantitativa a gente consegue dessa forma. Mas e a parte qualitativa disso, né? Porque a qualitativa é uma pesquisa que demora um pouco mais, tem que ir lá, às vezes, trocar ideia com o consumidor, com o usuário que usa o seu produto ou serviço ali para entender o comportamento dele. Às vezes, uma expressão dele vai falar muito mais do que as palavras que ele vão usar para a gente estar anotando nessa pesquisa, né? Já com o Google Forms, por exemplo, não tem como aplicar isso. No caso, você está usando outros tipos de ferramentas para poder identificar e fazer essa pesquisa qualitativa atualmente, né? Uhum. A gente tem conseguido fazer pesquisa qualitativa e a gente está fazendo de forma remota, né? Então, a gente acessa o Zoom, a gente pede para o consumidor, para o usuário, ele baixar o Zoom também para se comunicar com a gente. Temos feito entrevista. A entrevista é mais tranquila porque é mais bate-papo, né, conversa, então eu acho que não influencia tanto assim. Teste de usabilidade, a gente tem conseguido fazer numa boa também, pedindo para o usuário espelhar a tela, né, através do Zoom mesmo, e está acontecendo tranquilo. Tem algumas ferramentas de prototipação que elas acabam complicando um pouco esse tipo de teste, né, porque normalmente ela precisa ser instalada, precisa ser feita no próprio celular da empresa, né, alguma coisa assim. Então aí já é um pouco mais complicado, a gente não tem feito esse tipo de teste.
Mas quando é um protótipo do InVision, por exemplo, alguma outra ferramenta dessa que gera um link de acesso, é super tranquilo. Eu mando o link no WhatsApp da pessoa mesmo, aí ela clica durante a nossa conversa para acessar e funciona numa boa. Até teste em TV a gente tem feito, a gente adaptou um pouco. A pessoa, enquanto ela está acessando a TV, a gente pede para ela filmar com o próprio celular a TV dela. E esse projeto que eu estou fazendo agora, inclusive, eu estou no meio da análise dele, foi com TV e funcionou bem, a gente conseguiu ver a pessoa utilizando a TV sem problema nenhum. Tem alguns outros métodos que, claro, eles sofrem um pouco, né? Esse estudo, por exemplo, esse mesmo que eu estou fazendo, que era sobre TV, a princípio a gente tinha planejado fazer ele no contexto do usuário, né? Então a gente ia até a casa das pessoas para analisar como era o contexto da pessoa, né? As TVs que as pessoas têm, enfim, o próprio contexto de vida dele. A gente não conseguiu fazer isso, né? Precisou adaptar, mas assim, tem funcionado, sabe? Não, a gente não precisa deixar de fazer as pesquisas por conta desse cenário. Entendi. Tudo é questão de adaptar o momento que a gente está vivendo, ver as ferramentas certas e colocar em prática para poder estar fazendo essas pesquisas, né? Com certeza. Assim, se a gente for supor que antes da quarentena, né, a gente tinha um ganho aí de, sei lá, 100% de informações, talvez com essa nova adaptação, né, com essa nova dinâmica, a gente tenha um ganho de 90%, 80%. Fazendo um chute aqui. É o cenário perfeito? Não é, né? Mas, assim, é muito melhor do que a gente deixar de fazer pesquisa, né? Sem comparação. Então, não tem por que parar de fazer. Estamos indo com força total aí, continuando a fazer as pesquisas. Porque você pesquisando com você tem alguma informação de alguém que é real, que usa o seu produto ou serviço, ou que usaria, né? No caso, a sua persona, né? Agora, se você não pesquisa com ninguém, você não... Cara, a gente não achismo na parte de UX não tem como ter vez, né? É algo que as pessoas às vezes não entendem, né? Que, tipo assim, a pesquisa é uma das coisas fundamental para a parte de UX. Testar com uma pessoa realmente sempre é melhor do que não testar com nada, né? Porque quando você não testa, você está tirando ideias e suposições da sua cabeça, né? E só de testar com uma pessoa, você entende o que pode estar funcionando e o que não está, né? Claro que exige um cuidado maior quando você testa com uma pessoa só, né? Eu até não recomendo, mas óbvio, é melhor testar com uma do que não testar com nenhum. Que é você ter um olhar de que esse único usuário ele está representando todos, né? Então, na verdade, você testar com essa única pessoa pode te servir para ganhar novos olhares, né? Novas ideias, ver se tem alguma coisa que não está sendo entendida, mesmo que seja por uma pessoa só. Então, assim, são fagulhas, né? São princípios do que pode ou não estar funcionando. Então, isso é melhor do que você ficar aí cego, digamos assim, né? Na sua suposição. Muito obrigado, Gabi, por esse bate-papo incrível sobre pesquisa. Pesquisa é coisa séria, como vocês viram, galera, vocês ouviram aí o Gabi falar sobre a questão de qualitativa, quantitativa. E se ficar alguma dúvida, você pode entrar em contato com o Gabs lá pelo Instagram, né, Gabs? Fala aí teu Instagram, tuas redes sociais aí para a galera entrar em contato com você. Se tiver dúvida, como que funciona essa coisa de pesquisa, às vezes não entendeu direito, ainda tem alguma dúvida, pode te chamar lá que você responde a galera, né? Com certeza, eu faço questão de responder todo mundo. Inclusive, eu tenho tirado dúvidas de pesquisa. Às vezes, a pessoa faz um formulário, planeja uma pesquisa, e eu estou super aberto para tirar a dúvida. A pessoa vem contar como que ela planejou, eu dou a minha opinião, faço ela pensar em alguns pontos, de repente. Então, se tiver alguma coisa que eu possa te ajudar, pode me procurar à vontade. Eu tenho feito conteúdo sobre pesquisa, né, e sobre design de serviço que eu tenho estudado agora no Instagram. Meu Instagram é @gabi.insights. Se você escrever só Gabi Insights também vai aparecer. E no Medium eu tenho escrito artigos sobre pesquisa, né? Que aí já é um conteúdo mais aprofundado, é para você, de repente, tirar uns 10 minutinhos, ler de forma mais aprofundada, refletir um pouco, né, no que você já faz hoje de pesquisa, para, de repente, ter um entendimento um pouco mais profundo. No Medium é medium.com/@gabiinsights, também é o mesmo nome do Instagram. E você pode me procurar no LinkedIn também. Meu nome no LinkedIn é Gabriel Bastos. Meu nome é um pouco comum, então você pode procurar
no link lá do LinkedIn como Gabriel M. Bastos. Então é linkedin.com/in, que é a extensão do LinkedIn, né? /in/Gabriel M. Bastos. Beleza, muito obrigado mais uma vez, Gabi. Muito obrigado você que está ouvindo aí mais um episódio do Papo de UX, Papo de UX. E se você tem algum tema específico que você gostaria de estar ouvindo aqui no nosso podcast, é só mandar lá no meu Instagram, @uxluan. E é isso aí, até a próxima. Valeu! Valeu!